Olá, bem-vindo ao quadro. A aula de hoje é sobre as leis de Kirchhoff. Quando você quiser encontrar as correntes elétricas de um circuito, mas não conseguir reduzir esse circuito a um circuito mais simples, uma boa alternativa é utilizar as leis de Kirchhoff, que são duas. Uma é a lei dos nós e a outra é a lei das malhas. Para entender as leis de Kirchhoff, nós vamos estudar esse circuito elétrico da figura. Este circuito contém dois geradores, um receptor e três resistências. O gerador 1 tem força eletromotriz E1 e resistência interna R1. O gerador 2 tem força eletromotriz E2 e resistência interna R2. O receptor tem força contra-eletromotriz E3 e resistência interna R3. Os resistores que completam o circuito são R1, R2 e R3. Num circuito elétrico, os nós são pontos do circuito onde a corrente se divide. Por exemplo, o ponto B e o ponto E. Você observa que a corrente, tanto no ponto B quanto no ponto E, pode chegar por um lado e se dividir seguindo dois caminhos diferentes. Os trechos do circuito entre dois nós consecutivos são chamados ramos. E neste caso nós temos o ramo BAFE, que fica entre os nós B e E. Nós temos também o ramo BE, composto por estes elementos, que é onde fica o segundo gerador. E nós temos o ramo BCDE. Qualquer conjunto de ramos formando um percurso fechado recebe o nome de malha. Neste circuito, nós temos três malhas. A malha A, B, E, F, A, B, E, F, A. A malha B, C, D, E, B. E, por último, a malha A, B, C, D, E, F, A. Começa no ponto A, passa pelo B, pelo C, pelo D, pelo E, pelo F e chega no A. Agora, vamos atribuir um sentido de corrente elétrica a cada ramo. Esse sentido pode ser arbitrário, mas é bom levar em consideração os elementos de circuito do ramo. No ramo BAFE, você nota que existe um gerador, e nós já vimos que no gerador a corrente entra pelo terminal negativo e sai pelo terminal positivo. Então vamos levar isso em consideração e assumir que a corrente I1 tem este sentido. A corrente que percorre todo o ramo é a mesma. Então o sentido de I1 no R1 é esse, no R2 é este. O mesmo raciocínio vale para o ramo BE. E a corrente I2 tem este sentido. E esta corrente também passa pela resistência interna deste gerador. No ramo BCDE, existe um receptor. No receptor, a corrente entra pelo terminal positivo e sai pelo terminal negativo. Então, a corrente I3 tem este sentido. E esta corrente passa por todos os outros resistores do ramo. Agora nós podemos enunciar a primeira lei de Kirchhoff, que é a lei dos nós. Ela diz que, em um nó, a soma das intensidades de corrente que chegam é igual à soma das intensidades de corrente que saem. Olhando para o nó B, nós vemos que I1 e I2 são as correntes que chegam no nó. E nós vemos que I3 é a corrente que sai do nó. Então, nós podemos escrever que I1 mais I2 é igual a I3. Se você aplicar a lei dos nós ao nó E, vai chegar nesta mesma equação. Bom, mas para encontrar as correntes, nós ainda precisamos de mais duas equações. Então, considere a malha ABEFA. Vamos chamar esta malha de alfa e vamos percorrê-la no sentido horário. Fazendo isso, nós podemos escrever que VA menos VB, que é a diferença de potencial entre A e B, mais VB menos VE, que é a diferença de potencial entre B e E, mais VE menos VF, mais VF menos VA é igual a zero. Mas VA menos VB é a diferença de potencial entre A e B.
VB menos VE é a diferença de potencial entre B e E. VE menos VF é a diferença de potencial entre E e F. E VF menos VA é a diferença de potencial entre F e A. Isso tudo é igual a zero. Este resultado é justamente a segunda lei de Kirchhoff, que diz o seguinte: percorrendo-se uma malha num certo sentido, partindo-se e chegando-se ao mesmo ponto, no nosso caso o ponto A, a soma algébrica das diferenças de potencial é nula.